Presta atenção, porque essa palavra é para mim e para você. Em Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai encontrar a passagem que conta a história do momento em que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E lá ele foi provado por Satanás. É muito interessante essa história, esse texto, porque ele nos mostra as formas que Satanás age na nossa vida. Como eu falei, essa história ela fala sobre mim, fala sobre você, sobre qualquer ser humano que está sobre a terra, entende? Então Jesus, ele vai ficar 40 dias no deserto sem comer, e no final desse período ele sente fome, e é exatamente nesse momento de fraqueza que ele se encontra, é que Satanás ele vem e se aproxima. E aqui a gente vai perceber como Satanás age, e não só apenas como ele age, aqui a gente percebe que ele vai tentar corromper 3 áreas da nossa vida. O espírito, a alma e o corpo. A Bíblia sempre vai manter esse padrão de 3, porque nós não somos o corpo, nós estamos em um corpo. O corpo é a veste, é a roupa, é a casa da alma, do espírito. Então, a gente vai ver que aqui Satanás ele vai tentar corromper corpo, espírito e alma, esses 3. Então, uma coisa interessante é que aqui fica bem claro a forma que Satanás ele cria uma falsa realidade, e essa falsa realidade faz com que a gente fique aprisionado em algumas coisas que não são importantes. Então, no momento que Jesus ele sente fome, Satanás ele se aproxima e ele fala o seguinte, e aqui entra a primeira chave, o primeiro ponto, porque é justamente nesse engano que a maioria das pessoas caem, na dúvida. Então, a primeira coisa que Satanás ele coloca aqui é a dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, ele já estava colocando uma dúvida. Será que tu é mesmo filho de Deus? Tu tem esse poder de transformar essas pedras em pães? Jesus sabia que ele tinha, porém, ele responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse momento, a gente entende que Jesus ele estava fraco fisicamente, o corpo dele estava precisando de alimento, porém o espírito e a alma estavam fortificados. Então, Satanás ele pega Jesus e ele vai transfigurar Jesus até o alto do monte, até o alto do templo, até em cima do templo lá. E ele fala assim, se tu és filho de Deus, novamente, né, tentando trazer a dúvida da filiação dele com o Pai, que eu acho que isso é uma coisa que também Satanás tenta colocar na mente das pessoas, as pessoas não conseguem entender a filiação, que nós somos filhos de Deus, nós temos pais biológicos, porém a nossa filiação é de Deus, ele que criou o nosso espírito, a nossa alma. E uma vez que ele é o pai do nosso espírito, da nossa alma, ele é o nosso pai, porque nós somos o espírito e a alma, então o corpo ele é perecível. Então, Satanás ele fala para Jesus o seguinte, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. E aí uma coisa muito interessante vai entrar, para aquelas pessoas que, né, gostam de deixar a Bíblia aberta ali nos Salmos, porque Satanás vai olhar ali e vai ficar com medo da palavra, né? Satanás ele confrontou Jesus com a própria palavra, e ele vai dizer o seguinte, lança-te daqui, porque Deus dará a ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, ele está citando uma coisa que está lá em Salmos. O Satanás está recitando a própria escritura. E vê como ele é o pai da mentira, né? Então, Jesus responde, não tentará o Senhor teu Deus. E aí, aqui a gente vê, quando o Satanás quer que Jesus se lance dali, tentar Deus, né? A gente vê que ele está tentando corromper o espírito, sabe? A questão do espírito. E aí, então, Satanás, ele vem para a terceira e última provação. Ele já tentou o corpo, ele já tentou o espírito, agora ele vai tentar a alma. E ele vai fazer o seguinte, ele vai levar Jesus até um alto monte e ele vai mostrar todos os reinos da terra, provavelmente todas as riquezas, as maravilhas, e ele vai dizer assim para Jesus, essa é a terceira tentação, é a corrupção da alma. A nossa alma é que tem vontades, entendeu? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter. Entende? O Espírito te traz a consciência que não precisamos ter, precisamos ser.
ser e não ter, entende? Então, Satanás, ele vai chegar ali, vai levar Jesus, vai mostrar tudo aquilo para ele, coisas de encher os olhos. E ele vai dizer assim, ó, se prostrados me adorar, te darei todos os reinos da terra. E então Jesus fala para Satanás, vai-te daqui, Satanás. Jesus já sabia que era a última aprovação, porque ele já começa respondendo, vai-te daqui, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Então, Jesus, ele respondia com a palavra e ele agia através da palavra. Entende? Conhecer a palavra não é o suficiente, nunca foi. Porém, a palavra nos liberta. Satanás, ele conhece a palavra e ele tenta Jesus através da própria palavra. Porém, ele não tem as obras. Entende? Ele conhece a palavra melhor do que nós, porém, ele não obedece. Ele não tem o coração quebrantado. Entende? Ele quis se colocar como Deus. Então, ele cria essa falsa realidade de que a gente precisa ter todas as coisas da terra, a gente precisa ter tudo de bom, de maravilhoso, a gente precisa ir nos melhores lugares, ego, puro ego. Na verdade, a gente precisa ser, a gente precisa buscar Deus para a gente ter esse senso de identidade. Sem Deus tu não tem identidade nenhuma. Tu vai achar que tu é um pedreiro, que tu é um eletricista, que tu é um pintor, que tu é uma professora. Tu não vai saber quem tu é, tu vai saber o que tu faz. Entende? É muito complicado isso. A gente precisa buscar o ser. E o ser está no espírito. Então, através da palavra, porque o que liberta é a palavra. Não é oração, oração faz parte. Jejum, essas coisas, tudo faz parte, mas o que liberta é a palavra. A gente precisa buscar a palavra, conhecer a palavra, ter essa vida todo dia, de não só alimentar o corpo, gente, a gente precisa alimentar o espírito, a gente precisa alimentar a alma, a gente precisa domesticar a alma, porque senão Satanás vem e nos oferece todos os reinos da terra, e a gente não tá como Jesus estava, preparado, e aí a gente acaba cedendo, a gente acaba caindo. Entende? Quando a gente sabe que quando o nosso corpo perece, quando a gente morre, a gente não leva nada daqui. Tudo continua aqui. Ou seja, nada disso é real, porque a gente não vai levar. E aí, esse tempo, essa falsa realidade que Satanás traz, de que a gente precisa ter, nos apaga da verdadeira origem, de buscar o ser. Entende? O ter amor no coração, buscar a palavra para ser liberto, para quebrar a idolatria que a gente tem no coração. Ou acha que ser idólatra é simplesmente ter uma de santinho. Tem gente que idolatra mãe, pai, filho, marido. A gente pode idolatrar qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente coloque a nossa energia, mais do que a gente coloca na palavra de Deus. Entende? E tá chegando um tempo, e não demora, em que essas coisas aqui vão ser fundamentais. Porque a terra vai passar por um período de fome, mas não vai ser de fome de pão, vai ser de fome de palavra. E já está tão escasso. Olha nas igrejas hoje em dia, o que é pregado, só o que aprisiona, não o que liberta. O que liberta está na palavra. A gente precisa buscar a palavra. Não sentar no banco de uma igreja e ouvir o que o pastor quer te passar. Sabe? Isso é o leite espiritual. Para quem já evoluiu, vai buscar na palavra de Deus, na oração, mas principalmente na palavra.